Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, cofundador do Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui para fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Bitcoin sendo cotado a 7.503 dólares. Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma análise técnica desse movimento aqui que o Bitcoin está fazendo, tá? É um movimento normal depois de pumps. Depois que a gente fizer uma análise técnica completa, nós também vamos falar um pouco de uma análise de sentimento. Vamos falar do Crypto Fear and Greed Index, vamos falar do Tensor Charts avançado e também de como funciona as movimentações do preço em criptomoedas. Sei que muitas pessoas são novas no canal, então eu vou passar a minha opinião de como o preço se movimenta. E tem muito a ver com manipulação de mercado e análise de sentimento que quem é mais velho aí no canal sabe que a gente faz todos os dias, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês um exemplo real do que está acontecendo com o preço e como ele está se movimentando nessa última consolidação que ele teve aí entre essa região dos 7.400 e os 7.600, beleza? Então, antes de começar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar suas dúvidas, sugestões ou críticas que eu responderei o mais rápido possível. Em especial hoje vocês também podem deixar as altcoins, tá? No final de semana aí, amanhã, tem a live das altcoins. Eu vou fazer uma análise de todas as altcoins que vocês pedirem no comentário desse e do próximo vídeo. Então pode comentar aí que eu vou fazer essa análise das altcoins desde que elas estejam na Binance e seja no par BTC, ok? Vamos lá. Então, investidores, primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir no 4 horas do Bitcoin. O Bitcoin, ele com certeza teve um movimento muito interessante aqui, um movimento de rompimento desse nosso triângulo, e ele está consolidando nessa região. E para mim é realmente um bom ponto para ele consolidar. Por quê? Primeiro, ele está consolidando acima desse antigo topo e ele está consolidando muito distante do rompimento. Então, quando a gente tem um rompimento, a gente sempre quer ver o preço consolidando distante do ponto que aconteceu esse rompimento. E para mim o rompimento mais importante foi onde a gente tem mais volume no VPVR, que foi essa região aqui até os 7.200, tá? Para mim esse é o rompimento mais importante. Então, ver o Bitcoin consolidando aqui é muito bom, por quê? Porque ele está fazendo exatamente o que a gente queria que ele fizesse, que é um padrão de continuação. Então, para mim, o Bitcoin continua num padrão de continuação, a maior probabilidade é que ele rompa para cima. A gente tem que esperar aí algumas horas, talvez até alguns dias, para ver como esse padrão vai ser desenhado, porque a partir disso nós vamos ter boas probabilidades de entrar, tá bom? Olha só, por exemplo, se a gente olhar no passado, a gente vai ver vários padrões que foram formados aqui no Bitcoin depois de pumps. Alguns romperam para baixo, outros romperam para cima, faz parte. Mas saibam que a maior probabilidade quando a gente forma padrões assim de continuação é de romper para cima, tá? Mas como vocês podem ver no passado, isso não é algo que acontece todas as vezes. Igual tudo no mercado é simplesmente probabilidade, tá bom? Então, eu acho muito importante o Bitcoin estar segurando nessa faixa dos 7.500, tá? E eu não ficaria assustado se a gente continuasse num padrão aqui de continuação, né? Que seria um padrão que mandaria o preço mais para baixo, mas seria um padrão altista. Seria um padrão que tende a romper para cima e a gente ter um bom movimento, tá bom? Então, nesse momento aqui, eu acho que eu tô de olho nessa região aqui de 0,382, próximo ao 7.400. Também tô de olho no 7.300 e no 7.200, tá? Essas são três regiões de suporte no Bitcoin. Pode até parecer um pouco clichê, mas acaba que são as regiões de Fibonacci também. E são regiões que eu não quero ver o Bitcoin perdendo, tá? Se o Bitcoin voltar aqui e perder essa linha de tendência, a gente pode estar numa armadilha. Então, eu realmente não quero ver o Bitcoin perdendo essa configuração. Se a gente descer um pouco o tempo gráfico, a gente vai conseguir ver melhor esse padrão se formando, tá bom? Olha só, vamos para 15 minutos que eu acho que vai ficar melhor. Olha só, claramente aqui esse é um padrão de consolidação, né? E lembrem-se desse padrão de consolidação porque quando a gente for falar do sentimento e como os preços se movimentam no criptomercado, vai ser importante você lembrar o que estava acontecendo aqui. Isso aqui é um padrão de continuação, igual a gente tinha falado ontem. Qual que era a maior probabilidade?
da gente ter muita gente comprando o preço indo acima aqui do 7.600, depois voltando, indo abaixo do 7.500 e voltando. Vai e volta, vai e volta. Por que que isso está acontecendo, né, investidores? Isso está acontecendo porque, na minha opinião, é assim que o mercado de criptomoedas ele funciona. Ele espera as pessoas comprarem nos locais errados, as instituições, né, porque o mercado é manipulado, e mandam pro outro. Eles esperam as pessoas vender errado e mandam pro outro lado. Então, é assim que o mercado funciona, tá? E quando eu aprendi isso, quando eu vi que o mercado de criptomoedas só análise técnica não bastava, os meus trades mudaram completamente, tá bom? Como vocês sabem, eu ainda uso muito análise técnica, mas sem uma análise de sentimento, eu fico praticamente meio cego, assim, sem saber o que esperar do mercado, né? É por isso, por exemplo, que a gente ainda não realizou os nossos bitcoins. Por quê? Porque a gente não viu muitas pessoas comprando errado no topo. Aqui eu estou olhando num curto prazo, mas isso se repete em todos os tempos gráficos do Bitcoin e das outras criptomoedas também. Sacaram? Eu já vou para uma análise de sentimento para tentar demonstrar isso com indicadores, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que entender é por que que esse mercado é manipulado, né? Esse mercado ele é manipulado porque as instituições elas querem o lucro. E elas precisam de liquidez. Elas precisam fazer as pessoas comprarem ou venderem errado para elas encherem as suas ordens e mandarem o mercado para o outro lado. Então, essa manipulação, ao meu ver, é algo completamente normal. É algo que acontece em todos os mercados. Só é mais forte aqui no criptomercado, tá bom? E hoje eu vou utilizar um indicador aqui que mostra isso muito bem, tá? Qual que é o ponto que as pessoas compram ou vendem mais desesperadas possíveis? É o ponto de liquidação ou stop, correto? É quando ela não tem nem a escolha de comprar ou vender. Ela está simplesmente comprando ou vendendo porque o preço foi numa região que para ela falou, não vou perder mais ou estou sendo liquidado. Para quem não sabe, ser liquidado é perder tudo da sua posição ou até mesmo da sua conta, tá bom? E esse gráfico aqui embaixo, ele mostra pra gente pontos de liquidação, pontos onde muitas pessoas foram liquidadas. E eu quero que você entenda que esses pontos são pontos importantes, tá? Porque além de serem pontos que está acontecendo essa manipulação, são pontos de grande volume, provavelmente, e são pontos onde as instituições estão acumulando. Então, olha só, quando a gente tem um grande volume verdinho aqui, assim, ó, quer dizer que muita gente foi liquidada muita gente que estava em short foi liquidada, tá bom? Se a gente continuar aqui, a gente vai ver alguns vermelhinhos. Isso quer dizer que muita gente que estava em long foi liquidada, correto? Então, eu vou começar daqui mostrando para vocês isso. Quando a gente foi lá em 7.800, muita gente foi liquidada, o preço reverte. Descemos até a região dos 7.500 e tal. Quando o preço reverte de novo? Quando a gente desce aqui no 7.500 e muita gente é liquidada. A partir daí o preço continua sem saber o que vai fazer, sobe muito rápido, passa dos 7.600, um ponto onde a gente tinha resistências ali, muita gente é liquidada, muita gente em short é liquidada de novo, o que o preço faz? Vai para o outro lado. Até quando? Até quando a gente tem mais uma liquidaçãozinha aqui, correto? E o preço continua assim, com muito pequenas aqui as liquidações, ele vai subindo, subindo, aí ele sobe, muita gente é liquidada, muita gente que estava em short é liquidada. O que o preço faz? Vai para o outro lado. E isso se repete, tá? Isso vai se repetindo, esse indicador é muito bom. E obviamente não é um indicador que prevê o futuro, né? Por exemplo, aqui muita gente foi liquidada, a gente acabou fazendo mais um fundinho para outras pessoas serem liquidadas, tá? Esse indicador, como todos os outros, vai ter momentos que ele vai falhar, mas o que ele está mostrando pra gente aqui é onde essas pessoas estão realmente se fudendo e onde a gente pode ter boas oportunidades para operar como a gente fosse instituição. Porque o principal objetivo da análise de sentimento é essa. A gente operar como essas baleias que manipulam o mercado e conseguem ganhar a liquidez das pessoas e conseguem o lucro delas, tá bom? Então vocês podem olhar isso em todos os tempos gráficos. Tipicamente pontos de grande liquidação vão ser pontos de reversão. E aí cabe à nossa experiência mostrar e pensar assim, essa liquidação aqui, o tamanho dessa liquidação, está mostrando pra gente uma reversão de quanto tempo? Correto?
Então, tudo é um pouco subjetivo também, mas se você ficar vendo os vídeos do canal, pode ter certeza que você vai aprender muito sobre isso e outros tipos de indicadores, como por exemplo o Open Interest também, que é um ótimo indicador para a gente ver esse sentimento do mercado. Ok? Então, vamos lá, investidores. O que essa introdução vai servir para vocês também? Para uma análise de sentimento no diário. E por quê? Porque lembra que eu falei com vocês que quando muitas pessoas são liquidadas, o preço tende a reverter para o outro lado? E olha só o tanto de liquidação que a gente teve em long aqui, lá na nossa queda até os 3.600 na BitMEX. A gente teve em um dia 830 milhões e no outro dia um pouquinho menos de 830. Ou seja, mais de 1,6 bilhões em liquidações de longs. Ou seja, o mercado foi lavado, investidores. E assim, isso aqui foi uma manipulação muito grande da BitMEX, mas independentemente disso, a gente sabe que esse mercado é manipulado. Então, se muita gente foi liquidada aqui, o que eu quero ver nessa subida para eu acreditar que o preço vai voltar a cair, quem sabe perder esse fundo? Eu quero ver muita gente que estava shortando sendo liquidada também, correto? E você vê isso? Não, tá? A gente teve a maior liquidação ontem, que foi de 70 milhões. Então vamos colocar em perspectiva. As liquidações que formaram o nosso fundo foi de 1,6 bilhão. E a liquidação que a gente teve até agora de topo maior foi de 70 mil. Isso aí não é nem 5% do que foi essa queda. Então, vocês entendem quando eu falo que o preço ainda tem que subir mais, o preço ainda tem que deixar mais pessoas comprando errado, ainda tem que liquidar mais pessoas, ainda tem que estopar mais pessoas? Vocês entendem isso? Isso que eu queria mostrar aqui para vocês com essa interpretação do sentimento. Outra interpretação interessante que a gente pode fazer em relação a isso é o Crypto Fear and Greed Index, que pega essa ganância e esse medo do mercado e coloca ele de 0 a 100, correto? E, por incrível que pareça, mesmo com o aumento do preço de ontem, nós continuamos em 20 em extremo medo. Outro sinal aí bem estranho, tá? Porque isso é muito bom, tá? O preço subindo, fazendo novos topos e o Fear and Greed Index ficando lá embaixo, tá bom? Eu vou até pesquisar isso aqui, porque tá um pouco estranho. Porque se isso continuar assim, é muito bullish, tá? É realmente muito bullish pro Bitcoin. Claro que esse é um indicador que atualiza uma vez, então não é bullish no 1 minuto, no 5 minutos. É bullish no diário, é bullish no 4 horas, correto? Isso é extremamente bom pensando no sentimento do mercado. Por fim, eu quero falar um pouco do Tensor Charts avançado e pegando o gancho de um pouco dessa questão da liquidez que eu falei com vocês, né? Porque muita gente vai achar que eu tô viajando, que isso não acontece, que não é bem assim, que o mercado segue ondas de Elliott ou médias móveis. Eu falo com vocês, sim, o mercado, os indicadores são bons para ajudar a gente nisso, mas se a gente não considerar essa manipulação, a gente pode entrar num ponto que na análise técnica era muito bom, mas que numa análise de sentimento era péssima, tá? Por exemplo, ontem, lembra que eu falei com vocês que a gente estava fazendo um triangulinho aqui e que eu não ia operar esse triângulo por causa que estava muito arriscado, que poderia ter armadilhas? Então, pela análise técnica aqui seria uma ótima entrada no rompimento do triângulo, né? Mas como que eu vou entrar sabendo que muita gente foi liquidada ali, sabendo que o Open Interest caiu, sabendo que o sentimento está apontando para baixo? Então, qual é essa cara? A análise de sentimento não substitui a análise técnica, ela complementa ela, beleza? E no mercado de criptomoedas, para mim, ela é essencial. Continuando, agora falando um pouco da questão da liquidez das instituições que eu estava falando com vocês, né? Porque realmente, investidores, esse mercado é uma grande competição por liquidez das instituições. Então, elas têm que fazer as pessoas se desesperarem e comprarem ou venderem errado, tá bom? E o que a gente sempre vê quando a gente está em tendência de alta? Não sempre, mas na maioria das vezes. A gente vê que as instituições elas vão deixando ordens abaixo do preço. Para quê? Para elas serem executadas. Então o que esse indicador aqui, esses tracinhos brancos estão mostrando pra gente? Uma foto do book. Quando está muito branquinho, quer dizer que tinha muita ordem nessa região. Então, se o preço vai nessas ordens, vai executando, o que está acontecendo? Está acontecendo que as instituições estão ganhando liquidez. As instituições, tipicamente, elas vão deixar as ordens no book. Por quê? Porque em exchanges de futuros, elas são pagas para fazer isso, tá? Elas ganham taxas ao serem executadas. Então faz total sentido a gente acreditar nisso. E vocês podem ver aqui, ó, que nas tendências de alta, a gente realmente tem muito mais instituição querendo comprar
do que querendo vender acima, tá bom? Quando que a gente começa a ter problemas? Quando a gente fica meio neutro aqui, vocês conseguem ver que não tem muito para o lado que vai, tem muita gente querendo vender, muita gente querendo comprar, correto? E nesse momento aqui, o que que eu tô vendo começando a acontecer? A gente tá começando a ver instituição colocando ordem embaixo. Isso é extremamente positivo para o preço, tá bom? Por quê? Porque mesmo se o preço cair lá para o 7.300, 7.200 que eu te falei, há uma grande probabilidade dele rebater. Por quê? Porque essas instituições vão estar captando essa liquidez. Ou seja, o preço vai caindo, elas vão enchendo o carrinho, vão enchendo o carrinho, vão enchendo o carrinho. E chega um momento que não tem mais oferta para vender. Porque todo mundo que queria vender já encheu o carrinho das instituições. Então é isso que acontece, isso que aconteceu aqui, olha só. Nessa última bull run, é o que aconteceu um pouquinho nessa última aqui, olha só, apesar da gente estava bem neutro aqui nessa região, e nesse momento eu começo a ver que os bulls estão retomando o controle, o que é extremamente positivo, tá bom? Se eu olhar aqui para vocês, o book, vocês vão entender o que é isso, né? Estão vendo que até mais ou menos os 7.300 e pouco a gente tem bastante ordem, vocês conseguem ver? Olha como que tá o book. Bastante ordem nessa região, né? Ó, até os 7.300. Se a gente descer um pouco mais, as ordens meio que somem, né? E aqui também some. Ou seja, isso aqui que a gente está vendo, essas listras, é simplesmente uma foto do book, tá bom? Isso ajuda muito a gente nas nossas tomadas de decisão também, tanto para 4 horas quanto para scalp, tá? A gente pode usar os 5 minutos aqui também e usar esses indicadores em confluência com as liquidações, com o open interest, para nossa tomada de decisão, tá? Então, nesse momento aqui, eu vejo que o Bitcoin sim está num movimento bem interessante. A gente está lutando para essa região de suporte. Se a gente perder essa região de suporte, a gente pode ter uma correção. Mas, ao meu ver, a maior probabilidade é que essa correção ela sirva como um padrão de continuação, tá? Obviamente, isso pode mudar. Se o Bitcoin vier aqui começar a cair igual louco, né? Isso vai mudar. Mas se ele continuar sem volume, caindo e formando um padrão de continuação, para mim é extremamente bullish, tá? No momento, eu só pensaria em entradas no Bitcoin ou nos suportes que eu falei, ou num rompimento desse padrão que a gente já está se desenhando aqui, que é meio que um retângulo, meio que uma bandeira, enfim. Os padrões também são subjetivos, né? Mas um rompimento desse padrão pode dar uma boa oportunidade, desde que a gente fique acima desse suporte, acima do ponto de controle, tá bom? Então, investidores, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí, um pouquinho mais demorada, né? Mas eu vi que tinha muita gente nova no canal, então eu queria dar uma introduzida nessa análise de sentimento nas pessoas novas e mostrar para elas como que nós aqui fazemos os nossos trades, tá bom? Então é isso. Um forte abraço. Não esquece de deixar nos comentários as altcoins que vocês querem que sejam analisadas amanhã. E até o próximo vídeo.